seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você pode se sentar, obrigada, Ministério de Música. E eu quero, irmão, te estimular a realmente conectar o seu coração naquilo que o Senhor tem para ministrar o nosso coração nessa noite, amém? Eu também fui ministrado pelo Senhor, porque quando nós subimos aqui, eu tenho certeza que juntamente com aqueles que ministram podem dizer a mesma coisa. Nós nos esvaziamos de qualquer sabedoria, nos rendemos à unção do Espírito que nos ensina e pode nos ensinar a todos nós, a cada um de nós, amém, queridos? E como vocês sabem, nós estamos em um momento desse mês falando sobre posição, sobre o posicionamento que temos no reino. E eu não sei se você escutou, fez a tarefa de casa, o pastor pediu para ouvir as 4 ministrações de domingo. Eu estive em um culto, mas eu ouvi as outras, né, e fui muito abençoada. E se você não ouviu, também não há condenação para quem está em Cristo, mas faça o trabalho de casa. Escute, amém? Tá perdoado, mas tem que ouvir, amém, irmão? Por quê? Porque é segurança para nós ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no coração da liderança, da autoridade sobre essa igreja. E falando sobre posição, pastor e Marcela começaram a pavimentar essa estrada que traz muitos desdobramentos, muitas coisas que podemos dizer sobre a posição que temos no reino. Ele falou sobre a esfera de atuação, sobre a autoridade, sobre aquilo que devemos responder no lugar onde nós estamos. E eu fiquei meditando no Senhor aquilo que podíamos compartilhar nessa noite, porque são muitos desdobramentos, como eu disse. Mas o Senhor, Ele me trouxe, irmãos, uma instrução e eu quero ser bem fiel a Ele, porque era como se Ele estivesse me dizendo assim, eu quero ser bem específica naquilo que Ele tratou. Não vai adiantar termos uma posição e não termos um fruto correspondente a essa posição. Então toda posição, ela demonstra com frutos o lugar onde nós estamos, o lugar onde estamos posicionados. E para quem está na mídia, se já quiserem um spoiler do título, é posição e frutificação. A posição vai trazer para nós, ou deve trazer para nós, uma frutificação. Eu comecei a meditar em alguns versículos, alguns você deve conhecer, e a gente fala muito deles quando vai falar sobre nós estarmos em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo Jesus, irmãos? Você está nesse lugar, amém? Estar em Cristo é um aspecto posicional. Quando eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que nós agora fomos batizados em Cristo. Esse é o lugar onde nós estamos. Você vai dizer, Areta, mas eu não estou assim em Cristo. Cristo está sentado à direita de Deus. Eu estou aqui, sentado aqui na igreja. Sim, você está aqui, seu corpo, né? Você está aqui. Mas espiritualmente falando, o lugar onde somos um com Ele, onde Deus nos vê nele, nós estamos nele. Amém, irmãos? Então, quando Deus vê Cristo, Ele nos vê, porque nós estamos nele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de quem, gente? De Cristo. Então, essa de fato é a nossa posição. E eu quero saltar com vocês, ou passear com vocês em alguns versículos. Não sei se eu vou ler todos, mas eu vou citar alguns. Abre comigo, por favor, em Efésios 2. Você está pronto para a palavra nessa noite, amado? Amém? Fica mesmo pronto diante do Senhor, com disposição no teu coração, de obedecer ao Senhor. E eu sei que algo o Senhor vai plantar no nosso coração nessa noite, amém? Porque a palavra é fiel, ela é ungida por si só, ela é digna de toda aceitação. E eu vou te dizer algo, se o Senhor for específico assim, falando sobre frutos e sobre esse resultado de uma posição, é porque existe algo para Deus chacoalhar na minha e da tua vida. Irmão, vinha uma imagem no meu coração, pega isso pelo Espírito. Como você vê uma árvore com muitos frutos, e você quer se alimentar, e eu não sei se você já chacoalhou, assim, a árvore para os frutos caírem, sabe? Chacoalhar e ver tudo caindo. É como se, para essa palavra de expansão que nós temos recebido, o Senhor estivesse pavimentando mesmo esse lugar de responsabilidade, um lugar de maturidade, um lugar de régua aumentada. Você entende? De uma nova medida, onde Ele vai poder contar com a mim e com a tua vida madura para chacoalharem essa árvore e se alimentarem dos frutos que a nossa vida vai dar. Amém, irmãos? Isso não está falando sobre quem está pregando. Isso está falando sobre aquele que crê na palavra liberada sobre esse lugar. Então você vai expandir, você vai crescer, mas isso vai vir de uma posição com frutos, com frutificação correspondente ao lugar em que eu e você hoje habitamos. Amém, queridos? E a Bíblia vai dizer aí em Efésios 2,
o capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele diz que ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando ele fez o que fez em Cristo para comprar a nossa vida de volta, como sabem, nós fomos comprados por Jesus, irmãos. Nossa vida estava fadada a uma eternidade sem Deus, mas Jesus pagou o preço pela nossa vida. E quando ele fez isso, a Bíblia está mencionando, e de fato o apóstolo Paulo ele tem muito essa leitura desse lugar. Ele fala muito sobre esse aspecto de nele, por meio dele, mediante ele, por meio de quem. E ele está falando de um lugar posicional, de uma posição agora em que eu e você estamos. Se você está em Jesus, essa é a sua posição. Amém, queridos? E agora, você pode me dizer, ok, eu estou posicionado no reino. Quem fez isso por mim foi Jesus. Juntamente com Jesus, ele me assentou à destra de Deus. O pastor até falou sobre isso, sobre a questão da destra, do lugar de governo, de autoridade. Você sabia que na visão de Deus, nós fomos chamados de fato para ter autoridade, para governar, para ter domínio? Essa era a mente de Deus quando criou o homem. Imagem e semelhança era ser como Deus e era agir como Deus. Como um rei governa, irmão? Um rei não governa chorando. Um rei não governa gemendo. Um rei governa dizendo, decretando. Quem está ligado na costura que Deus está fazendo vai unir uma mensagem à outra. Porque nós ouvimos aqui sobre decretos domingo de manhã, não foi isso? Como um rei governa? Decretando. Ele decreta e aquilo acontece. Ele fala e aquilo acontece. O Senhor está nos puxando para um lugar onde não vai ser só uma posição legal, porque Cristo fez isso e quem nasceu de novo está nesse lugar. Mas, de fato, quanto desse aspecto vivido a gente tem colocado em prática? Porque salvos muitos são, mas quantos frutos nós temos visto dessa autoridade, desse domínio, dessa palavra liberada e as coisas acontecendo? Irmãos, é a última hora. A igreja está sendo chamada para esse lugar de maturidade. Aleluia! Você crê nisso, amado? Amém! E aí no versículo 9, pode pular comigo, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, e foi aqui que eu peguei e vou ler outros versículos com você. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras. Criados em Cristo para boas obras. Então, olha só, em algum outro momento eu até ministrei isso aqui também, que não foi por obras, mas foi para obras. E é aqui que eu quero ficar com você nessa noite. Um aspecto posicional não foi por obras que eu consegui essa posição. Não foi o que eu fiz que me colocou nesse lugar, onde agora eu estou no reino. Eu não fiz nada para entrar no reino, a não ser ouvir a palavra, crer que o que ele fez foi por mim e receber com o meu coração, confessando com a minha boca. Amém, queridos? Mas não fui eu que fui para a cruz, não fui eu que morri, não fui eu. Nós cremos no que alguém fez por nós. Você creu, amado? Amém. Mas uma vez que eu não estou nesse lugar por obras, isso não significa que agora nesse lugar eu não tenha que ter obras. Não foi por obras que eu alcancei essa posição, mas a minha posição requer testemunho. Eu nem sei se vai ter muito amém hoje, irmão. Amém. Amém, irmão. Só me dá um amém aí só para eu crer. Mas vou ser fiel ao que o Senhor me disse. Sabe, irmãos, a posição que eu ganhei, eu não fiz nada para ter. Mas uma vez nessa posição, eu preciso ter um testemunho da posição que eu ocupo. E eu me lembro que ouvindo as ministrações, o pastor até falou, como um rei age? Como um rei se veste? Como um rei se comporta? Ele não fala de qualquer jeito, ele não anda de qualquer jeito, ele não está em qualquer ambiente, ele não se associa a qualquer pessoa. Aleluia! Então não vai adiantar muito, amados, a gente falar sobre a posição, eu estou em Cristo, eu estou nele, por meio dele, e alguém se surpreender quando a gente falar que a gente é crente. Você é crente? Não, tem que ser assim, você é crente, não é? Porque você está se comportando como rei, agindo como rei, se associando, você entende? Andando como. Amados, as pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos observando. E aí, quando eu coloquei aqui um lugar, uma posição legal, e aquilo que nós vivemos de acordo com essa posição, o Senhor me lembrou, você não precisa abrir, em Efésios 5, aí no mesmo livro, né? Se você quiser, pode só anotar. Mas o Senhor, por intermédio de Paulo, vai nos mostrar como era a vida numa posição inferior e numa posição superior. Porque você concorda que estar em Cristo é melhor do que estar em trevas? Alguém tem dúvida disso, irmão? Que é melhor estar na luz do que estar nas trevas? Glória a Deus! Que é melhor ficar aqui, né, como num culto de quinta-feira, quase vigília, do
que ficar aí, amado, no mundão, né? Nem sabendo qual é seu nome depois de tudo, não é verdade? Não, irmão, melhor é a alegria do Espírito Santo. Melhor é estar embriagado no Espírito, não é verdade? Melhor é esse ambiente. E o apóstolo Paulo vai começar a fazer um paralelo. Olha, nas trevas vocês eram assim. Ou seja, naquela posição, vocês andavam desse jeito. Mas agora, em Cristo, isso requer um novo testemunho. Isso requer uma nova resposta. Tendo essa posição, vocês não podem andar de qualquer maneira. E aí ele vai dizer, lá em Efésios 5, eu vou ler o 8, 9 e o 10, diz assim, se você quiser, não sei se o pessoal está colocando aqui, pode acompanhar. Mas diz assim, o 5, 8 diz, pois outrora, ou seja, em outro tempo, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O Senhor me puxou mesmo para esse mesmo versículo para me dizer, olha, a posição era treva, mas agora é luz. A posição é, você agora é luz. Só que ele não fala só da posição. Ele diz, agora que a posição é luz, ande como filho da luz. Você vê que é sempre, amado, nesses dois aspectos. É posicional, mas é de resposta, é de frutificação, é de testemunho, é de demonstrar agora a luz que eu carrego, é de demonstrar agora a vida que eu recebi. Então ele diz, agora que você é luz, ande como filho da luz. E aí você vê que não tem muito a ver com, Senhor, faz um download em mim para que eu ande. Não, ele está dizendo, andai. Isso significa que a posição que eu não conseguia receber, que eu não podia comprar, que eu não podia fazer, só ele fez por intermédio de Cristo. E ele me deixou nesse lugar posicionado. Agora, o testemunho tem a ver com a minha vontade, o meu livre-arbítrio. Se eu não quiser andar, eu não vou andar. E ele não tem nada a ver com isso. Você está comigo, irmão? Isso não fala sobre, será que a posição não está funcionando? Não. A posição está lá. Me garante, me habilita, diz que eu posso. Ele me deu o Espírito, me deu a palavra, me deu um novo coração. Mas se eu não fizer isso funcionar, com o quê? Andando em santidade, praticando a sã doutrina, renovando a minha mente, subjugando o meu corpo, eu posso estar posicionado e dando testemunho nenhum. Você entende? Porque um aspecto é no espírito. O outro é o aspecto que eu demonstro, que eu testemunho. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu me lembro uma vez o pastor dizendo que não se reproduz nada que não é saudável. Mas o que é saudável sempre cresce, sempre expande, sempre aumenta. E eu creio que essa expansão que nós vamos ter aqui vai ser porque somos pessoas saudáveis em Deus. Somos pessoas que são experimentadas em Deus. Somos pessoas que vão de fato testemunhar a luz que recebemos. E, irmãos, eu vou ler daqui a pouco um versículo que me chacoalhou por dentro. Você tá ligado aí? Eu já vou ler. Mas o Senhor me disse, Arete, não foi da sua cabeça. Porque eu falei, Senhor, não deixa ser da minha cabeça, não. Eu quero que seja mesmo algo inspirado do Senhor. E ele me deu um texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, depois a Tito, falando sobre ser padrão, sobre ser alguém que pode ser imitado. E a palavra que vinha no meu coração é posicionamento e frutificação, porque vão ser pessoas que vão andar no padrão. Nós já temos ouvido testemunhos sobre isso, sobre um olhar, sobre nós mesmos, irmãos, como igreja. Mas agora nós estamos falando do aspecto individual, de cada um cuidando de fato da sua vida, daquilo que Deus tem te inspirado a fazer, para que juntos, como membros uns dos outros, nós cresçamos saudáveis. Amém, irmãos? E aí, olha só, se você for comigo, lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, 5:9 agora, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E no 10 diz, provando sempre, diga comigo, sempre, o que é agradável ao Senhor. Quantos creem que Deus tem aquilo que é agradável para nós e aquilo que é agradável ao seu coração, irmãos? Sabe, eu não sei você, mas eu faço essa oração. Senhor, eu quero agradar o seu coração. Eu quero amar o que o Senhor ama. E eu quero aborrecer aquilo que te aborrece. Isso é o temor do Senhor. Se o Senhor ama, eu quero amar. Mas se isso te aborrece, não me deixa amar, eu também quero aborrecer. Mentira tem que te aborrecer, porque aborrece ao Senhor. Você tá entendendo, irmãos? Tem que te aborrecer no sentido de, eu não vou compactuar com isso, porque isso aborrece ao Senhor. A Bíblia diz, o temor do Senhor e amados, consiste em amar o que o Senhor ama e aborrecer ou odiar aquilo que Ele odeia. Existem coisas que Deus não suporta porque não fazem parte do seu caráter, então eu também não posso suportar. Você tá comigo? Preste atenção nisso, são brechas que nesses dias de tanta palavra que temos recebido, a gente vai ter que fechar, a gente vai ter que cuidar. Pra quê? Pra que Satanás não tenha nada pra nos acusar. Você tá comigo, irmão? E aí, olha só, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 2:9 o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, olha só, para a sua maravilhosa luz. Não está falando de um aspecto posicional. Vocês estavam nas trevas e agora vocês estão na luz. E quando ele trocou vocês de posição, foi para quê? Para vocês ficarem, uau, eu rei da não. A fim de proclamardes. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma pessoa que agora é posicionada no reino, ela tem uma resposta. Ela tem uma posição, mas ela precisa ter um fruto, que é o quê? Proclamar as virtudes de Deus. Daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Para mostrar como Deus anda, para mostrar como Deus pensa, para mostrar como Deus age. Onde? Na sua própria vida. Mas quantos creem que isso é possível? Que não estaria aí se Deus não soubesse que poderíamos andar assim. Ele sabe que podemos. Ele sabe que não vai ser na nossa força, mas vai ter que contar com a nossa intenção de subjugar mente, corpo e andar guiado pelo Espírito. Por quê? Porque sempre vai haver, não é? Uma guerra ou uma milícia que é ou essa carne militando contra o Espírito. Mas sempre vai ganhar aquele que está mais forte. Quem está com o Espírito forte aqui, irmão? Se ele estiver forte, você de fato vai poder dizer como Jesus: olha, é um sufoco, mas o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia! Porque eu sempre digo que tem gente que usa esse versículo para pecar, né? Ai, menina, a carne é fraca. Hã? E conte-me mais sobre isso. O que isso tem a ver com nada? Porque essa é a prova de que a carne é fraca. Podemos subjugar a carne quando o Espírito está pronto, quando o Espírito está forte. Amém, irmãos? E aí, olha só, se você for andando um pouquinho mais comigo, em algumas menções do apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Colossenses. Ele vai escrever depois as suas epístolas a Timóteo, a Tito, com várias instruções sobre, agora que você tem essa posição, ande conforme a posição que você recebeu. E aí, existe um versículo muito conhecido que está em Colossenses 1:13, que é: ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E ele começa a dizer por que ele fez isso em Cristo. Amado, você concorda que foi algo muito grande para a gente não entender isso e andar de qualquer maneira sobre isso? Foi grande demais, foi um preço alto demais. Não é porque foi de graça que não custou para alguém. Você entende? Não é porque foi de graça para nós que não custou para alguém. E é interessante que quando ele diz, nesse contexto, a gente só leu, ele nos transportou. Esse eu quero que você abra. Você está comigo até aqui? É a primeira vez que eu sinto esse relógio desse jeito. Amém? Olha que o Ministério de Música nem subiu, hein? Daqui a pouco eu vou ver como vai ser. Mas vamos lá, eu sei que também o que o Senhor tem para ministrar, Ele vai ministrar independente disso, né, irmãos? Vai lá para Colossenses. Vai lá. E eu quero que você veja esse, mas eu quero que você entenda o contexto dessa vez. Eu não sei se você leu todo, mas em Colossenses, o capítulo 1, o versículo 13 foi o que eu mencionei, né? Mas lê comigo, olha só que interessante que a Bíblia vai dizer. Deixa eu ver se eu anotei todos eles aqui. Sim, do 9 diz o seguinte, posso ler com você? Diz assim, ó: por esta razão, é uma oração de Paulo por essa igreja. E ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele quer ou não quer que a gente frutifique depois de ter uma posição? Ele está dizendo: olha, Colossenses, vocês entenderam o lugar que vocês estão. Eu oro por vocês para que vocês entendam cada vez mais esse lugar. Agora, a minha oração é para que vocês o quê? Frutifiquem. Porque eu acho maravilhoso que vocês entenderam a posição. Agora tem que ter um fruto correspondente. E ele diz: fazendo isso, vocês vão viver de modo digno do Senhor. Só que ele usa uma palavra aqui, irmãos, ele diz no 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Olha o que ele diz no 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, diga comigo, idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É nesse contexto que vem o versículo que a gente sempre diz: ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele diz: olha, Deus fez vocês idôneos. Isso significa adequados. Vocês não estão em uma posição inadequada. Nós estamos em uma posição adequada. O sangue de Cristo nos adequou a estar nesse lugar. Aleluia!
Aleluia! Não tem, amado, diabo, condenação, demônio, inferno que diga, você nem é tão santo assim. Sou! O sangue de Cristo me comprou. Ele me fez adequado a esse lugar. Ele me adequou. Não foi o que eu fiz, ele me adequou. Agora, é bem verdade que adequado a esse lugar, eu não vou andar de qualquer jeito. E, amado, é nesse lugar que o diabo vai encontrar a brecha que a gente der, porque ele não acessa um lugar onde nós não damos legalidade. O diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele não traga qualquer pessoa. Mas a vida em Deus sempre é uma vigilância nesse sentido. Por quê? A gente vai arrumar essa casa nesse sentido todos os dias. Ele diz, vocês são adequados à herança. Que herança é essa, irmão? Ninguém recebe uma herança se não tiver nascido em um lugar de herança. Por que nós somos adequados? Não foi porque a gente chorou, não foi porque a gente pediu. Quando a gente nasceu em Cristo, de Deus em Cristo, nós nascemos adequados a estar num reino e nascemos com herança. Amém? Se você for num reino, em algum lugar que tenha rei, né? Um governo que seja de rei, de monarquia, a pessoa que está lá reinando não vai te dizer que ela recebeu aquela herança porque ela chorou, porque ela pediu. Ela vai dizer, eu tenho herança porque eu nasci. Aleluia. Eu tenho herança porque eu nasci com herança. Então, amado, nós nascemos com herança. A herança foi nos dada pelo novo nascimento. Agora, cheio de herança, cheio de posição, como nós vamos frutificar? Aí é uma decisão sempre minha e sua, de fato, de verdade. Olha o que a Bíblia vai dizer, e eu quero que a gente já vai caminhar aqui para essa conclusão, mas olha só o que a Bíblia vai dizer lá em 2 de Pedro 1:4. Olha que interessante, irmãos. Aqui, o que está sendo dito é sobre o que nós recebemos de natureza. E ele vai dizer assim, eu até anotei aqui, vou ler com você, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, a herança dele, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você vê que o lugar da nossa posição é nada mais, nada menos que coparticipantes da natureza, minha gente, divina. Você entende o que é coparticipante? É participante junto. Nós participamos junto. De que natureza? Não é a natureza de alguém famoso, não é a natureza de Hollywood, não. É a natureza de Deus. Qual a natureza que você tem? Eu tenho a natureza de Deus. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Isso, amado, já devia ser o motivo da sua alegria eterna mesmo. Porque se nada mais acontecesse, essa posição que eu tenho a natureza de Deus, é o que deve alegrar nossa vida para sempre. Agora ele diz, quando você recebeu essa posição, você foi livre das paixões e da corrupção que há no mundo. Ou seja, o mundo não tem mais legalidade em nós. A legalidade do mundo não está sobre nós. A gente foi livre desse lugar. Ou seja, qualquer coisa que está no mundo não tem a ver com a nossa posição. O mundo tem crise, a minha posição não tem crise. Você tá entendendo, irmão? O mundo tem enfermidade, menino, a pandemia, isso, vai vir uma nova. Cada hora um rumor de uma coisa. Mas a minha posição eu sou sarado. Olha, falta. Não, a minha posição eu tenho tudo e ele me supre em todas as coisas. Aleluia. Essa é a posição. Essa é a posição. Agora, amado, é interessante que quando ele fala, você foi livre da corrupção e da paixão que há no mundo, eu vou perguntar pra você, onde você tá agora? Em que momento nós estamos agora? A gente tá lá com ele no céu ou a gente tá no mundo? A gente tá no mundo, você tá sentado aqui, Campo Grande, bairro, Rio de Janeiro, Brasil, vamos lá, né? América do Sul, até sair da atmosfera aqui, irmão. Planeta Terra, a gente tá aqui. Mas olha que interessante, não é o lugar nesse sentido físico. Porque se a gente não entende esse aspecto posicional, a gente vai ser maculado pelo lugar onde a gente tá. E não é sobre isso. Eu me lembrei que em algum momento eu falei sobre propósito, eu dei esse exemplo. Sabe, é como um navio na água. O navio, estando na água, sobre as águas, ele está cumprindo o seu propósito. E isso não interfere em quem ele é. Mas quando a água começa a entrar no navio, o navio afunda. Então a questão não é a gente estar no mundo, é quanto o mundo está dentro da gente. Porque se tem muito mundo dentro da gente, se a gente ouve muito Diabo News, se a gente aproveita a fila para falar, é mesmo, porque o pastor falou sobre isso, irmão. Se a gente não toma cuidado, a gente daqui a pouco tá concordando, é mesmo, é todo mundo isso, aquilo, e a gente tá, entendi, não é verdade.
Cadê sua posição, amado? Eu tô falando, irmão, pra mim também. Todos nós estamos crescendo nessa noite, amém, irmãos? Não me deixe crescer sozinha, amém, irmão? Todos nós. Então pensa que é algo que a gente tem que vigiar todos os dias mesmo. Porque um copinho de água ainda não afunda o navio. Mas se a gente não tomar cuidado, não é verdade? Daqui a pouco a gente tá o quê? Não tá mais tão fervoroso, não é? Nem quero mais ir tanto pra igreja. Com certeza alguém conhece alguém assim, não é? Ou, não sei, né, tô meio chateado, né, se chateia com alguém e nunca mais volta. Não é assim, irmão? Sim ou não? Só em Campo Grande que não acontece isso, amém? É só em outro bairro, não é nem sobre a igreja, é outro bairro. Mas olha que interessante, e aí está o versículo que eu quero que você leia comigo, esse eu vou abrir. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, depois nós vamos ler Tito, e eu vou terminar com isso. Agora sim, irmão, você vai dar um amém, um glória a Deus depois desse versículo. A gente vai combinar, amém? Então olha só, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12 diz assim. Posso ler com você? Diz o seguinte, ninguém... 1 Timóteo 4, o versículo 12 diz assim. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele estava escrevendo a Timóteo, jovem. Mas eu vou te perguntar, se jovem pode andar assim, né? Então fica para a meditação da igreja, não é verdade? Então ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe, Timóteo estava ungido, irmão. Ele entendia a posição, ele estava entendendo o chamado, ele entendia que não podia desistir, avivando o dom que tinha recebido. Só que Paulo dá umas instruções bem práticas para ele. Fala sobre aplicar-se à leitura, sobre ser alguém ali que vai se posicionar de uma maneira, ou testemunhar de uma maneira coerente a posição que recebeu. E ele diz, olha, torna-te padrão. Sabe o que isso significa? Que não é Deus que vai nos tornar padrão. Ai, Senhor, eu quero ser um padrão de evangélico. Não é Ele que vai nos tornar. Ele diz, torna-te padrão. Então ele está dizendo agora, Timóteo, você está cheio do dom, né? Todo aleluiado, né? Faz alguma coisa, Timóteo. Torna-te padrão. As pessoas estão vendo você, Timóteo. Então, torne-se padrão de boas obras. Torne-se padrão. E ele diz, ele fala em 3 coisas, né? Porque ele diz no procedimento, ele fala em 4, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, eu fui procurar essa palavra padrão para poder entender o que o Senhor queria ministrar. Posição e frutificação. Padrão diz uma norma determinada e aprovada pela maioria ou por uma autoridade que é usada para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado como modelo. Ele estava dizendo assim, sabe, Timóteo, as pessoas não vão olhar só a sua posição garantida por Cristo Jesus. As pessoas vão olhar o seu testemunho. As pessoas vão olhar o seu procedimento. Então, torne-se padrão para que as pessoas olhando para você também te imitem. E imitando você, imitem a quem? Imitem a Deus. Imitem a Cristo. Irmãos, foi o próprio apóstolo Paulo que disse, sede imitadores de Deus, meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele nem disse imite Cristo, me imite que você vai estar imitando a Cristo. Irmãos, tem que estar muito top, não tem das galáxias, irmãos. Olha, nem fala imite a Deus, me imite. Porque imitando a mim, você vai estar imitando a Cristo. Olha o nível, amado, tá tudo na palavra. Porque a gente dizer, sou posicionado e tenho isso, tenho aquilo, eu posso, eu tenho... Mas e essa parte? Não é verdade? Que a gente tem que contar até 10, buzinar menos, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Não é verdade, irmão? E ali está um adesivo que identifica a gente como crente. Em caso de arrebatamento, ficará desgovernado. Já está desgovernado, irmão. Já está desgovernado. Aí você passa e era o irmão da igreja, buzinando, chamando incircunciso, filisteu. Que aí não pode xingar, não é verdade, mas aí chama incircunciso. E olha, irmão, é tão interessante que quando ele disse, torna-te padrão, nessa intenção de, é você que vai decidir fazer isso, sou eu que vou decidir fazer isso. E o Senhor me levou para um último texto que está em Tito. Aí esse aqui vai mostrar o lugar onde nós temos que fechar toda essa brecha. Para posicionados, nos tornarmos aqueles que frutificam nessa posição. Está lá em Tito, eu vou terminar com esse, 2. Você aprendeu alguma coisa nessa noite, irmãos? Tito 2, do 7 ao 8 diz assim. Preste atenção, mais uma vez ele vai falar algo parecido. E ele diz assim, torna-te pessoalmente, outra vez ele usa a palavra padrão. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Como a gente começou essa ministração? Não foi por obras, mas foi para boas obras. Em Mateus, Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está nos céus. Então, boas obras frutificam a Deus. E boas obras são o quê? São as obras adequadas à palavra. É fazer o que a palavra diz. É andar como Deus inspira. É ter um comportamento adequado. É ter um procedimento honesto. Está comigo, irmãos? Amém? É andar como Jesus andou.
A Bíblia diz, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Então a gente diz, eu estou nele, eu estou nele, eu estou nele. Essa é a posição. Mas eu estou andando como ele andou? É só essa leitura que a gente tem que fazer. Jesus falaria como eu estou falando, Jesus se vestiria como eu estou me vestindo, e não estou falando sobre usos e costumes, eu estou falando sobre aquilo que traz glória para Deus. Você entende, irmão? Que ninguém precisa te falar de nada. Eu e você sabemos por dentro aquilo que agrada ou não agrada a Deus. E ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Aí ele diz linguagem sadia, irrepreensível. Para quê? E isso aqui me pegou, irmãos. Ele está dizendo, por que você precisa fazer isso? Para quê? O adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quando nós andamos desse jeito, amado, frutificando para boas obras, o adversário, o inimigo das nossas almas que já foi despojado e envergonhado na cruz do Calvário, ele não vai achar um lugar onde ele diga, ah, não, esse aí não. Ele não vai encontrar esse lugar. E aí você vai dizer, por que você está lendo isso? Porque esse aspecto legal também já foi providenciado. A Bíblia não diz em Colossenses, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre principados e potestades. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, e foi um versículo até mencionado aqui também nessas ministrações. Jesus disse na missão dos 70, eu vi Satanás caindo no céu como relâmpago. Satanás está debaixo, porque só vê quem caiu aquele que está acima. Aleluia! Quando Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, ele está dizendo, vocês estão se surpreendendo porque demônio se submete no meu nome? Demônio não é nada perto do meu nome. Porque eu estou acima de potestade, acima de demônio, acima do inimigo. Você está comigo? Agora ele diz que existe um lugar onde o adversário está espreitando. Em que sentido? Procurando uma brecha de procedimento. Para dizer, ele está nessa posição, mas ele mente. Você entende? Ele está nessa posição, mas ele escarnece. Ele está nessa posição, mas ele fofoca. Irmão, ainda bem que o pastor não está aqui. Ele vai ouvir depois. Eu só estou sendo guiada mesmo. Porque, irmão, presta atenção sobre isso. Ele está dizendo que um procedimento pode fazer o diabo encontrar um lugar para nós. E eu estou dizendo isso porque eu sei que se ele estivesse aqui, está corroborando exatamente com aquilo que ele, inspirado, falou no domingo. Que também não teve muito aleluia, mas depois foi manto, né, irmão? Foi manto. Aleluia, foi manto. Ei. Foi manto. Por quê, amado? Isso também tem poder, isso também tem unção, isso também tem glória. Existem coisas que no momento aparente não tem muito fogo, mas sabe, é o fogo da palavra, amado, ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Deus nos quer em uma posição onde, e ele também falou isso, onde o caráter vai sustentar toda essa expansão que vai chegar para nós. Não é verdade? Eu vou dizer, às vezes até nem é um perfil muito meu falar sobre coisas tão duras, a não ser no Rema. Se matricule no Rema, amém? Amém? Cadê meus alunos do Rema? Mas, amado, eu vi como um cuidado de Deus para que sustentemos essa expansão que vai chegar a nós. O nosso caráter, de fato, precisa estar ajustado. E o Senhor está chamando a todos nós nessa noite para uma noite de consagração e de ajustes. Em cada um aqui, algo na sua vida, na minha vida, que eu preciso ajustar. Não vai ser por uma imposição de mãos, não vai ser pedir um download do céu, porque ele vai falar, você pode se tornar padrão, você pode fazer isso, você pode se ajustar, você pode se adequar, você pode dizer não para aquilo que você já sabia que podia estar dizendo não. Você entende, irmãos? Quero que você se coloque de pé, quero orar com você. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Eu vou falar igual o pastor Bud, você ainda me ama, irmão? Mas eu sei que o Senhor nos ama, amém? E Ele cuida de nós. E isso, de fato, vou falar com Marcela de manhã, palavras da salvação, irmãos. Isso nos salva. Você pode levantar as suas mãos e se render a Ele nessa noite, posicionando mesmo o seu coração diante do Senhor, para que você se consagre mais uma vez diante dEle. Sabe? Coloca mesmo diante do Senhor as suas intenções, a sua vontade de agradar a Deus. Irmãos, eu fiz isso nessa tarde, enquanto eu meditava e orava por esse culto, para que o Senhor reconhecesse mesmo em nós, sabe? Ele vê, tudo está nu e patente diante daquele a quem nós vamos prestar contas. Mas eu quero fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo e quero que ele encontre em nós o mesmo coração. Eu quero
viver de modo agradável ao Senhor. Você pode dizer isso, querido? Senhor, eu quero viver de modo agradável ao Senhor, de modo agradável ao Senhor, para o seu inteiro agrado, para viver uma vida que demonstre os frutos, Senhor, da posição que recebemos. Obrigada, Pai, pela ajuda do Teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor mostre, para que o Senhor sinalize através do Seu Espírito Santo. Se há algo que precisa ser ajustado, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ajustar. Nós contamos com a Tua palavra, com o Teu Espírito que sempre nos direciona e sempre nos conduz ao triunfo, Pai. Eu sei que vem algo sobre nós, um tempo de expansão e de algo grande sobre nós. Mas vejo, Senhor, que o Senhor diz sobre nós que é preciso maturidade. Diga comigo essa palavra, irmãos, maturidade. Maturidade. Sabe, o Senhor, Ele nos chama para dar frutos. E eu me lembrei que Jesus, Ele diz em João 15, eu chamei vocês para que vocês deem frutos, mas para que os vossos frutos permaneçam. Quantos querem andar por Campo Grande e ver frutos seus aqui, irmãos? Pessoas alcançadas, vidas alcançadas, testemunhos vivos arrastando multidões. Vai chegar, irmão. Vai chegar e Deus pode contar com você para essa grande obra, amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite, por uma instrução tão específica que o Senhor trouxe para cada um de nós. Obrigada, Pai, pela posição e pelo fruto acompanhando essa posição. Nós queremos frutificar para toda boa obra. Nós queremos crescer, nós queremos avançar. E nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer, Senhor, pode contar comigo. Eu vou crescer, frutificar. E eu creio. Vamos colher. Vamos expandir. Vamos crescer. Vamos aumentar para a Tua glória, para que o Senhor fique agradado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê glória a Deus, amado. Amém. Aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.